Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa segunda-feira, as leituras falam pra gente que Jesus, maior que Jonas e Salomão, é o sinal perfeito e grandioso do amor e da salvação de Deus. Reunidos e unidos no Espírito de Jesus, que nós possamos celebrar com alegria e esperança o mistério da nossa fé no ressuscitado. Então, a primeira leitura está em Gálatas, capítulo 4, versículo 22 a 24, depois o versículo 26 e 27, depois o versículo 31, depois o capítulo 5, versículo 1. Gálatas, capítulo 4, versículo 22 a 24, depois o versículo 26 e 27, depois o versículo 31 e depois o capítulo 5, versículo 1. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre nasceu em virtude da promessa. O que se entende por alegoria, porque estes são os 2 concertos, um do Monte Sinai gerando filhos para a servidão, que é Agar. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não te dás a luz, que não dás a luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os que têm marido, do que das que têm marido. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Estai, pois, firmes na liberdade que com Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da escravidão. Então, essa primeira leitura mostra pra gente, né, que o Evangelho isenta-nos da lei, né? Que a gente possa, né, realmente, sempre cada vez mais, né, dar testemunho da palavra de Deus, né? E Paulo fala aqui na carta aos Gálatas que é para a liberdade que Cristo nos libertou, né? Então, ele nos livrou do pecado, né? Se entregando, né, a morte e ressuscitando ao terceiro dia. Então, que nós possamos sempre cada vez mais dar glórias e graças a Deus por Ele, por tudo. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas, capítulo 11, versículo 29 a 32. Lucas, capítulo 11, versículo 29 a 32. E ajuntando-se a multidão, Jesus começou a dizer: maligna é esta geração. Ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração, e os condenará. Pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis, aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis, aqui está quem é maior que Jonas. Então Jesus, para demonstrar a incredulidade da sua geração, apresenta-se superior a 2 personagens bíblicas, Jonas e Salomão. A história de Jonas é uma parábola crítica àqueles que desejavam o monopólio de Deus. Jonas, depois de negar-se, aceita a ordem de Deus, vai a Nínive e prega o arrependimento. Os ninivitas se arrependeram e fizeram penitência, acolhendo a pregação. Jesus é o próprio sinal para seus contemporâneos, como fora Jonas para os ninivitas. Seus adversários, no entanto, se obstinaram em não crer no sinal de Jesus. Querem sinais de poder extraordinário, em vez de converterem-se pela pregação de Jesus, que é maior que Jonas. Jesus é também maior que Salomão, o rei sábio. A rainha do sul viajou distâncias para ouvir Salomão. Já os contemporâneos de Jesus não quiseram ouvi-lo. Jesus, a própria sabedoria divina, agindo e pregando em viva voz, entre o bem próximo aos seus, foi rejeitado, infelizmente. Diante dessa passagem do Evangelho, diante dessa passagem do Evangelho,
que nós cultivemos no coração atitudes de arrependimento e conversão à sabedoria do Evangelho. Jesus é o sinal. Não precisamos ir longe para ouvi-lo e vê-lo. Ele está entre nós e ao nosso lado, presente em nossos irmãos. Então, que nós possamos ouvi-lo sempre, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui quarta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo. Aliás, terça-feira, né? Terça-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.